Olá, eu sou Anaísa Mazari, psicóloga, terapeuta e consteladora sistêmica. Estou aqui para mais um breve vídeo. Hoje falando um pouco sobre os 7 tipos de amor, sobre o nosso desenvolvimento emocional e sobre a importância aí do desenvolvimento de formas de amar adultas para um enfrentamento saudável da pandemia do coronavírus. Sobre os 7 tipos de amor, nós temos esses 7 tipos, essas 7 formas aí de relação amorosa que vão se elaborando cada vez mais ao longo da nossa vida, ao longo do nosso desenvolvimento, e podemos comparar esses 7 tipos de amor a 7 degraus de evolução, sendo que o primeiro deles seria o amor porneia, quando nós somos bem pequenininhos ainda e estamos ali numa posição de receber, de acolher aí o amor incondicional de nossas mães, sendo essas mães ainda para nós crianças como objetos de amor que estão ali para satisfazer as nossas necessidades primordiais. Logo após, nós temos aí o nosso segundo degrau dos 7 tipos de amor, que se chama o amor esturgé, que é a entrada do pai ou de uma terceira pessoa aí nessa relação entre mãe e filho, que expande aí um pouco o mundo da criança e traz o convite aí para formas de amar diferenciadas além da mãe como objeto. Em seguida, nós temos o amor filia, que tem a ver aí com a forma fraternal de se amar, agora sim, pessoas de outros sistemas aí que vão fazer parte da nossa vida, considerando que nessa fase já se tem aí uma ampliação de uma socialização e são criadas aí a partir daí, ainda que de uma forma ainda um pouco incipiente, algumas capacidades de troca que vão ser aí elaboradas de uma forma mais firme no quarto degrau aí dessa escada, que seria o amor eros, aonde aí vão se estabelecer realmente as bases da reciprocidade e um nível aí um tanto quanto mais igualitário, quando nós vamos aí promover dentro da nossa vida associações amorosas com outras pessoas que não fazem parte do nosso sistema, exatamente para a continuidade aí de outras famílias aí de uma forma um pouco mais reinventada. E aí, já após o amor eros, nós vamos ter aí os 3 últimos degraus, que seriam aí amores materno, paterno e ágape, que mostram aí realmente capacidades cada vez maiores de doação, sendo que quando se chega aí ao 7º nível, que seria o amor ágape, é onde estaríamos aptos a amar profundamente a humanidade, por pertencermos a ela, por estarmos dentro dessa humanidade, que seria realmente a forma de amar mais evoluída, mais abrangente, sem necessariamente uma troca tão aí clara, né? Vamos falar assim, é claro que tem aí a própria questão do prazer aí de se colocar esse amor ágape em prática, mas não precisa necessariamente de um abastecimento, como a gente observa aí nos primeiros níveis dessa escada, nos primeiros degraus aí dela. Pensando na pandemia, o que podemos aí refletir acerca disso? Que se nós formos pensar nesses 7 níveis de amor, né, e do nosso desenvolvimento emocional acompanhando aí esses 7 níveis, realmente uma crise de proporções aí humanitárias, mundiais, pede de nós as funções de amar aí um tanto quanto mais elaboradas. Ou seja, abastecidos somos nos primeiros níveis aí de muito afeto, de muito amor, mas isso se faz necessário em uma fase mais infantil. Posteriormente, crescendo, nós já temos essa capacidade, isso já vai sendo criado dentro de nós e nós podemos aí, desde desenvolver aí capacidades muito evoluídas de reciprocidade, que é onde a gente começa a enxergar o outro, o que ele precisa, até chegarmos aí a níveis de doação realmente aí muito importantes para um enfrentamento, considerando que somos todos membros de uma coletividade. Sabemos que a pandemia tem aí, de uma certa forma, trazido uma série de ansiedades para muitas pessoas, desde alguns dramas pessoais mesmo, considerando a forma como essa pandemia vai afetar cada um de nós, que é claro que não é também algo que vai afetar a todos da mesma maneira,
alguns terão realmente alguns prejuízos em algumas áreas da vida, ao passo que outros lidarão aí com outros desconfortos que também trarão prejuízos, mas podem ser aí grandes convites para nós aí nos posicionarmos dentro da vida de outras maneiras, para nós crescermos aí de outras formas. E considerando tudo isso, é claro que todos nós aí seremos afetados, mas cada um de uma maneira muito diferenciada. E a questão é, o momento, como ele clama por uma função adulta dentro da vida, dentro da coletividade como um todo, ele pede que nós tenhamos realmente essas capacidades de amor aí mais adultas, mais evoluídas, que visem muito mais o bem comum, que visem muito mais uma coletividade, uma humanidade aí como um todo, né, que nos faça aí pertencentes dessa humanidade e, portanto, responsáveis, né, por uma grande aí força de enfrentar isso conjuntamente, pede muito mais isso de nós do que realmente o nosso olhar aí para algumas questões individuais, que fazem parte sim, que devem ser sim vistas, que devem ser tratadas sim com muito cuidado, mas a questão é eleição de prioridades. Considerando que estamos frente a uma crise humanitária, frente a uma crise de proporções mundiais, então realmente postura adulta nesse caso poderia ter esse significado de olharmos para o todo maior, de vermos qual que pode ser a nossa participação nesse enfrentamento e de uma forma adulta e cuidando aí das nossas crianças interiores para que o individual não se sobreponha a algo que é coletivo e é algo que tem sido um chamado para todos nós de uma grande mudança, de uma grande reinvenção de avaliação dos nossos modos de vida, ok? Vamos amar como adultos? Bora lá então! E lembrem-se, né, caso tenha algumas questões aí se sobrepondo, do ponto de vista individual, temos aí um grande indício de uma necessidade de um cuidado de traumas infantis. Se não temos ainda essa capacidade de amar coletivamente, essa capacidade fortalecida e mais vinculada a uma reciprocidade, a uma visão aí do todo em detrimento aí das nossas individualidades, realmente temos que olhar com muito cuidado para a nossa história de vida, pensando que pode ter aí muitas questões a serem trabalhadas. E mesmo que não tenhamos aí a receita pronta de como amar como adultos, podemos sim aprender, podemos sim desenvolver isso. Basta aceitarmos mais esse grande convite da vida para essa grande missão, ok? Siga-me nas redes, Facebook, Instagram, coluna do site São Carlos Agora, canal do YouTube Resplandecente Alma.